E aí, pessoal, estamos começando mais um episódio do podcast do Reumatais, um podcast feito para médicos que queiram se atualizar em reumatologia. Eu sou o Pedro, estamos direto aqui do Congresso Brasileiro de Reumatologia em Belo Horizonte. Estamos com uma mesa com as meninas super poderosas, porque hoje o tema são artrites de difícil tratamento, então a gente precisa ter muitos poderes aqui envolvidos, né? Estou aqui com a Andressa Mioso, com a Keila Poti e com a Rafaela Gonçalves. Se apresentem para o público, todo mundo já conhece vocês, mas fica à vontade, se apresentem. Bom, então, eu sou a Andressa, eu trabalho hoje como reumatologista em Florianópolis, sou coordenadora do serviço de reumato lá da UFSC, faço ambulatório de espondiloartrite lá e sou membro da Comissão Brasileira de Espôndilo. E aí eu vou estar aqui para defender um pouquinho o lado das espondiloartrites. Bom, eu sou Keila Poti, eu sou reumatologista lá no Hospital Geral de Fortaleza e lá eu faço ambulatório de artrite reumatoide e hoje eu sou membro da comissão científica, estou começando agora na gestão do Martinez e sou também da comissão de eventos, porque todo mundo sabe que eu gosto de festa. Muito bom. Né? E aí eu sou membro também da comissão de título de especialista da Brasileira. Muito bem, e eu sou Rafaela Gonçalves, eu sou coordenadora do ambulatório de artrite psoriásica, lá do Hospital das Clínicas de Pernambuco. Atualmente estou como coordenadora da comissão de artrite psoriásica e aí vou falar sobre artrite psoriásica, obviamente. Muito bem, então começou primeiro com alguns conceitos, principalmente com artrite reumatoide, difícil controle, difícil tratamento, pirra, nirra, depois artrite psoriásica, aí a espondilo ficou com um pouco de ciúmes, mas não chega a ter o termo, né, difícil controle, difícil tratamento. A gente vai falar um pouco sobre alguns conceitos, mas o foco aqui é saber como é que a Andressa, como que a Keila, como é que a Rafa trata esse paciente no dia a dia deles, paciente de difícil tratamento. Vamos começar então com a Keila. Pode ser, vamos lá. Podcast vem aqui. sempre primeiro mesmo. Sempre a artrite reumatoide sai na frente, né? Questão de conceitos, Não, é de da comissão de tratamento. eventos. Se eu não falar para ela começar, eu posso não ser convidado, né? Claro que vai ser. Então, Keila, fala pra gente, assim, dos conceitos, de forma breve, né? O que seria um paciente com artrite reumatoide, de difícil tratamento, difícil controle, e depois queria saber como é que você faz no dia a dia nesses casos. Bem, a artrite reumatoide de difícil controle, ela teve a definição pelo EULAR recentemente, se eu não me engano, em 2022, e ele coloca que o paciente difícil de tratar é aquele paciente que falhou a duas medicações avançadas do tratamento da artrite reumatoide que tenham dois mecanismos de ação diferentes. Esses pacientes têm que ter ou atividade moderada a grave, eles podem não reduzir o corticoide, não estão conseguindo reduzir o corticoide para menos que 7,5 miligramas por dia, ou então eles estão progredindo de forma radiográfica. E o terceiro critério de inclusão, né, no paciente difícil de tratar seria o médico ou então o paciente considerarem que o tratamento está sendo de difícil manejo, está sendo complicado, né, esse manejo, né, desses pacientes. E aí a gente tem o conceito também, que é muito importante a gente saber, de pirra e de nirra. Pirra seria artrite reumatoide refratária com inflamação persistente, que é aquele paciente que normalmente a gente tem que escalonar a terapia. São aqueles pacientes que acabam caindo na fase 3 de tratamento, daquele fluxograma do EULAR, da Sociedade Brasileira. E a gente tem a nirra, que seria a artrite reumatoide refratária não inflamatória. E esses pacientes a gente tem que considerar outras situações, outras condições que estão aí atrapalhando um pouco o manejo da doença. Porque esses pacientes acabam não tendo inflamação evidente, às vezes até ele tem um pouco, você pode ter um misto de pirra e nirra, mas se ele está no polo da nirra, a gente tem que procurar se o paciente não tem fibromialgia, não sensibilização central, se não tem uma osteoartrite associada, ou uma osteoartrite secundária, a própria artrite reumatoide, por exemplo, uma prótese de quadril, um paciente com artrose de quadril que está precisando de uma prótese, você não vai escalonar o tratamento por conta disso, porque ele vai acabar tendo uma dor mecânica. Então a gente tem que considerar isso aí. Pacientes também que têm obesidade, às vezes a gente fica com dificuldade de dizer se tem uma inflamação ali sinovial, né? Então a gente tem que considerar tudo isso quando a gente pensa no artrite reumatoide de difícil controle. E ainda tem o fato também de que alguns consideram a artrite de difícil controle
aqueles casos que o paciente também não tem acesso à medicação, mora a 500 quilômetros, né, do local de dispensação, e ele não consegue chegar lá e não consegue aderir ao tratamento. Outra situação também seria pacientes que têm comorbidades e você não pode fazer uma medicação porque ele, né, vai acabar esgotando as medicações. Então ainda tem essa situação aí que também pode ser considerada como artrite de difícil controle. Acho que uma das coisas que você pontuou inicialmente, que talvez seja básico pra gente, mas a gente acaba vendo muito no dia a dia, que são pacientes que estão com corticoide elevado. Da mesma, o paciente está bem, mas a curva de corticoide elevado. Então, você pontuou, um dos critérios, paciente que não consegue reduzir abaixo de 7,5, né? Então, sempre tentar desmamar o corticoide e não ficar satisfeito. A paciente está bem, está em remissão e tudo, mas a curva de corticoterapia. Então, esse paciente cabe espaço para a gente poder avançar com o tratamento. Exatamente, porque a gente quer livrar o paciente do corticoide. Ele, assim, o ideal é que ele fosse uma ponte no tratamento. Se eu persisto com doses altas de corticoide, então eu tenho que rever isso aí, avaliar se ele está com inflamação mesmo, porque às vezes um paciente também com artrose secundária, ele melhora com corticoide. Até isso aí a gente também tem que avaliar, né? Mas claro que a gente tem que considerar, sim, escalonamento de terapia, mudança de tratamento. Perfeito. E aí, Keila, assim, vamos focar aqui nos pacientes que realmente estão em atividade e vamos esquecer a questão de adesão, de comorbidade, que tudo isso é super mega importante, mas você tem certeza, pode ser que tenha uma sensibilização central, mas você consegue definir, faz um ultrassom, sinovite, Power Doppler, você viu que esse paciente tem provas inflamatórias, e aí como é que você faz no seu dia a dia, né? Você falou que você precisa ter uma falha de 2 mecanismos de ação diferentes. Você tentaria ir para um terceiro, ou você já começa a tentar fazer a associação de mecanismo diferente, falando em esses pacientes com difícil tratamento? Como é que é no seu dia a dia? Vamos lá. A associação de terapia avançada na artrite reumatoide, eu ainda não fiz. Eu acho que até por dificuldade de conseguir a medicação, a gente tem essa limitação. Mas em algumas situações que a gente usa, por exemplo, o anti-TNF-alfa, e talvez aquele paciente esteja ali naquele polo mais de imunidade inata, alguma coisa mais autoinflamatória, se advoga associar, por exemplo, o anti-L17 com anti-TNF-alfa, mas assim, eu não tenho experiência ainda nisso, tá? Agora, de associação, a gente associa DMARD sintético, claro, anti-TNF-alfa, o ideal é que a gente associe nesses pacientes mais graves também, eu associo, por mais que determinada medicação tenha evidência de monoterapia, de eficácia de monoterapia, a gente tem que ver a população que foi estudada, porque aqueles pacientes que já são falhados a medicação biológica, eles vão acabar falhando mais. Então, assim, será que aquela população não foi de pacientes que eram naíves de biológico? Porque a gente sabe que a melhor performance da medicação é quando ela é utilizada em primeira linha. Isso aí acontece com todas as medicações, não é? De vamos dizer assim, terapias avançadas no manejo da artrite reumatoide. E no caso, você está falando, por exemplo, de estudos que não viram diferença em relação a monoterapia ou combinado com DMARDs, por exemplo, certolizumab e tocilizumab. Você só fez 2 exemplos. E nesses pacientes, mas em monoterapia não teve diferença, mas é um estudo, vida real é diferente. Exatamente. Então, nesse caso, você faz questão e faz essa associação. Eu faço. Paciente grave, eu não deixo sozinho em monoterapia. Eu vou deixar quando em monoterapia? Quando eu controlar a doença. E aí eu vou desmamando e o que é que eu faço? Por exemplo, tô com inibidor de JAK e tô com metotrexato. Vou diminuindo, tiro o metotrexato. Claro que primeiro eu tiro o corticoide e depois eu deixo, se o paciente estiver ok, eu deixo sozinho o inibidor de JAK, certo? Anti-TNF eu acabo deixando um pouquinho mais, pelo menos uma dose menor de metotrexato, não é? Porque a gente sabe que persistência é maior quando a gente... Persistência de droga é maior quando a gente usa o DMARD sintético. Apesar de que, às vezes o paciente tem intolerância, às vezes o paciente não quer. E assim, a gente tem que levar a opinião do paciente em consideração. E aí eu deixo monoterapia sim, se ele estiver muito bem. Perfeito. Eu vou te fazer uma pergunta, mas que já vai ser uma pergunta que vai ser respondida no final. E aí pensando no polo de cada doença. AR, responde tudo. Você, frente a um paciente com um péssimo prognóstico, um prognóstico ruim, que a gente tem já vários marcadores,
Você acha um racional de fazer uma terapia multitarget, que nem a gente já faz, por exemplo, paciente com lúpus? Então, por exemplo, fazer um anti-TNF junto com indor-de-JAK, ou fazer uma terapia celular com abatacept ou Ritux com inibidor de JAK ou com TNF, e depois manter com uma medicação só, né? Que aí, hoje, quando a gente fala de terapia combinada, vem muito na cabeça de a gente fazer com que o paciente fique ao longo do tempo combinado, mas talvez o racional seria fazer isso. Aí depois você responde esse conceito, né, dentro da artrite reumatoide. Vou agora para a Rafa, tudo bem? Tudo. Olhei pra ela. Olhei para ela. Mas Rafa sou eu sei. Mas ele pediu a autorização. Me deu até um bug agora. Não, ele pediu autorização. Eu sou quem? Não pode? Ele pediu uma licencinha Para quem não conhece, essa é a verdadeira Rafaela. Gentileza, tá? Muito bem, cavalheirismo. Muito inteligente. Eu não mas contigo, de vez em quando né? ela dá umas desligadas assim. Pequeno bug. É um pequeno bug. Ai, Deus. E aí, Rafa, fala um pouco sobre artrite psoriásica de difícil tratamento, definição, o que nós temos de hoje e como é que a doutora Rafaela faz no seu dia a dia com os pacientes dela. De forma bem resumida, quando a gente pega um paciente que não está respondendo tão bem ao tratamento, uma das primeiras coisas que a gente tem que se perguntar é se o diagnóstico está correto, né? Se a gente está realmente de frente de uma artrite psoriásica. Se não é uma artrose com psoríase, se não é uma artrite reumatoide com psoríase, se não é uma artropatia por cristais de psoríase. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é ver até o que ela já comentou. A gente não tem nenhuma nomenclatura para isso ainda, nenhuma ANIPSA, nenhum negócio desse assim do gênero, mas se por acaso você não tem alguma multimorbidade associada, se não é uma dor nociplástica ali associada, se não já tem realmente um dano articular tão exuberante que você não vai conseguir melhorar trocando ou associando medicamentos imunossupressores. Essa é a segunda coisa. Então, a primeira, diagnóstico. Segunda, se tem algo associando. Terceira coisa é ver a adesão do paciente, porque isso também é outra coisa que implica muito. Às vezes você acha que não está funcionando, mas na verdade o paciente não está tomando conforme foi prescrito. Se essas três coisas estão sendo feitas de forma correta, ou seja, o diagnóstico está correto, você já avaliou se tem algo a mais, tentando ali, né, não deixar o paciente fora de atividade, como uma fibromialgia, e a adesão, aí sim é um difícil de tratar, beleza. Nesses casos difíceis de tratar, uma das coisas que eu quero deixar bem claro é que a gente não tem guideline para como tratar esses pacientes. Aí eu vou dizer o que é que eu faço, certo? Que isso não está em guideline nenhum. Mas é uma sugestão de como você pode lidar frente a esse tipo de paciente, que não vai ser a maioria, vai ser a minoria, tá? Isso também é outra coisa muito importante. Às vezes, você diz assim, eu tô de frente a um paciente com artrite psoriásica, é difícil de tratar, fiz um anti-TNF, fiz um anti-L17, por exemplo, tá? Não funcionou, eu acho que vou fazer uma associação. Não, né? Você tem que esgotar todas as possibilidades em monoterapia, e quando eu falo monoterapia, é monoterapia de segunda linha, tá? Você pode fazer anti-TNF, como que ela falou, associada a um metrexate, um leflunomida, ou até uma ciclosporina, ou uma sulfasalazina, não sei. Mas tentar isso daí antes, que é o que a gente já conhece em termos de guideline hoje, de consenso GRAPPA, EULAR, da brasileira, até do PANLAR também. E aí, se você não consegue, fazendo tudo que você tem de arsenal terapêutico, imunoterapia, associado ou não, a um DMARD convencional sintético, aí sim você pensar numa associação de medicamentos de segunda linha, que seriam os biológicos e ou os alvos específicos, certo? E aí eu tenho um pool de pacientes pequeno, onde eu fiz isso já, esse tipo de associação. Também não tem nenhum guideline em relação a como associar em termos de dose nem nada. É muito da cabeça e do que a gente já vê aí de relato de literatura, de séries de casos. Acho que vai sair guideline para isso ao longo do tempo, aí nos próximos 3 anos, mas a gente ainda não tem. Então, como é que eu faço, na verdade? Eu tento não associar anti-interleucina 23 com inibidor de JAK, uma vez que nesse tipo de irracional eu inibo muito uma citocina só, que é a interleucina 23. Para aqueles pacientes que têm doença inflamatória intestinal associada, até que faz sentido, e a gente tem até uns pacientes ainda fazendo esse tipo de associação. Mas na artrite psoriásica, de uma forma geral, eu tento associar ou o anti-TNF ou a anti-interleucina 17 com o inibidor de JAK. E o inibidor de JAK que eu uso é o que eu tenho amostra, certo? Que aí pode ser TOFA ou PADA, uma vez que o baricitinib a gente não tem nenhum respaldo para artrite psoriásica,
porque a dose que precisava era uma dose muito mais alta para melhorar a psoríase, então acabou que eles não fizeram nenhum estudo clínico em relação a isso. Então é o que tem hoje, é o que eu faço, e assim, nesses pacientes até que tem tido uma resposta bem interessante. Então existe essa possibilidade realmente, e aí é isso. E deixa eu até aproveitar, Rafa, porque se não me falha a memória, a gente não utiliza bastante, mas acho que tem estudo e tem a aprovação do abatacept para artrite psoriase. E pensando que é um mecanismo de ação celular, que a gente não tem outra opção dessa, e talvez realmente pela psoriásica ser talvez mais de imunidade inata, não sei, você vai explicar melhor para mim, a gente acaba não fazendo muito abatacept. Mas nesses pacientes, será que faria sentido a gente bloquear célula do que só citocina? Eu acho que pode fazer algum sentido, mas assim, a gente não tem mais abatacept fácil no mercado, né? Mas no seu racional, assim, você acabou de falar do racional. Acho que vai ter um dia, né? Eu tive similar. Mas no seu racional, por exemplo, você fez um racional super legal, né, que eu nunca tinha pensado, de não fazer IL-23 com inibidor de JAK, né? Então, pensando no abatacept e a fisiopatogênese da inibição, né, do CTLA4 lá na artrite psoriásica, o que a gente observou é que o resultado dele foi mais interessante na artrite. E aí eu questiono até se esse pool de pacientes que respondeu não seria mais uma artrite reumatoide com psoríase, né? Uhum. Porque a psoríase não teve muita resposta interessante. Eu hoje não tenho nenhum paciente com artrite psoriásica tomando abatacept. Na artrite reumatoide eu tenho ainda, porque no privado você ainda consegue, né? No SUS não mais. Mas eu não sei se, assim, não tenho experiência nesse racional, eu não consigo emitir uma opinião sincera em relação à associação de abatacept com inibidor de JAK ou abatacept com alguma anti-interleucina. E se fosse fazer associação, você pensaria numa associação mais de uma anticitocina ou TNF que seja com inibidor de JAK do que duas citocinas? Então, na verdade, porque eu não tenho braço para fazer isso, mas eu acho que se eu tivesse por braço... limitação de acesso, tá isso, falando? se eu tivesse... Digamos que numa situação ideal, eu nós acho não que a tivemos gente limitação de poderia fazer, acesso. né? Inclusive, o Affinity é a associação de anti-TNF com anti-interleucina 23, né? Então, assim, tem todo um racional interessantíssimo. Sinergismo, só não né? tem, né? Assim, é por isso que acaba fazendo inibidor de JAK. E você observa que isso é uma realidade também lá fora. Então, um artigo que foi publicado agora, esse ano, com 6 casos fazendo associação, todos eram uma anticitocina com inibidor de JAK. E aí eles usaram até Guzeu com inibidor de JAK, inclusive, tá? Mas eu acho que, inclusive, acho que foi com deucravacitinib também, além dos outros, mas essa associação foi, enfim, assim. Mas porque eu acho que ninguém tem braço para fazer atualmente a associação de dois biológicos. Sim. É que a gente fala muito, a gente vê muito hoje as associações quando a gente está falando de manifestações extra-articulares, né? Mas fazer uma associação frente à manifestação musculoesquelética acaba sendo mais rápido. Posso me meter na psoriásica? Porque assim, claro. A gente até tava conversando disso de meio-dia, que a maioria das pessoas que faz espôndilo no Brasil faz psoriásica junto, né? Eu acho que só Recife é uma exceção à regra que tem um ambulatório separado, né? Então, assim, eu na verdade conduzo os 2 ambulatórios lá. Então, assim, uma coisa que eu penso dessa questão de combinação é que o nosso maior hoje desafio é conseguir as drogas. É o acesso, né? É o acesso, com certeza. Mas a gente vê que tem muito paciente que se beneficia na psoriásica, acho que mais do que na R, mais do que na espôndilo, por essa questão de a gente estar lidando com 2 manifestações diferentes e que acabam, às vezes, respondendo em ritmos diferentes, né? Quem não tem um paciente que ficou muito bem com TNF para articulação, mas péssimo da pele, ou ficou muito bem com IL-23 da pele e não ficou tão bem da articulação. Então, essa tentativa de combinação acaba sendo muito válida. E eu pensava assim, esse raciocínio da Rafa é uma coisa que eu já tinha muito na cabeça, eu lembro de ter ouvido o Lupino falar isso há muito tempo, assim, né? Dizendo assim, não vou fazer JAK com IL-23 porque eu vou estar na mesma via. Mas hoje é isso, o que mais tem publicado é a associação de IL-23 com JAK. Provavelmente por conta do perfil de segurança. Que é outra preocupação, né? E eu acho que não é nem só segurança. Uma coisa que eu acho que aí vale para as 3 doenças é a questão do efeito do inibidor de JAK na dor. Né? Sim. Que não é só aquela via adicional que o JAK tem de você fazer um controle melhor da dor. Então, além de você estar tratando mais a inflamação com a associação, talvez a gente esteja dando um gás nesse tratamento na dor direta, tem um pouquinho de mirra ali, que talvez aquela dor dele não é 100% inflamatória, talvez a gente esteja conseguindo agir de alguma forma ali.
Mas eu consegui fazer essa associação de TNF com IL-23 em um paciente até hoje, que tá lá comigo. Eu vou dizer assim, ó, que pra mim tá sendo uma experiência, o N de 1, mas tá sendo muito boa. O problema é como fazer. A gente tem como fazer. É mais fácil fazer essa associação com o pessoal da gastro, né? Às vezes a gente, Sim. com a reumato, tem uma artrite, tem um espondiloartrite, tem a doença inflamatória intestinal. A gente conversa e a gente acaba fazendo duas medicações biológicas. Isso. E já aproveitando então, Dessa, qual seria a definição de espôndilo difícil? Não é difícil controle, tratamento, tem um nome diferente. Recife é diferente. É ovelha negra, Então, hoje eu falei sobre isso aqui no congresso e eu falei assim, pô, vem a R primeiro sempre, né? E faz a definição. Eu até botei uma fotinho da Kirla de ovelhinha, a Rafa de ovelhinha, porque também falaram, né? Artrite psoriásica difficult to treat. E aí botei Dr. Marcelo Pinheiro de ovelha negra ali. Por quê? Porque a gente foi agora pra Ghent, né? E aí lá no congresso em Ghent, eles apresentaram, que ainda não está publicado, mais a definição do ASAS, mas eles não botaram na definição difficult to treat, eles colocaram na definição difficult to manage. Então eles quiseram mudar um pouquinho e fazer diferente. Só que é muito legal, na verdade, é claro que eu tenho que defender, mas eu achei que a ideia de fazer isso foi muito boa, porque o que ele faz depois? Ele explica esse conceito de difficult to manage, que é muito parecido com o conceito de difficult to treat da R e da PS, então aquele paciente que tem uma atividade inflamatória aumentada, que você vê que tem uma redução de qualidade de vida, enfim, o conceito é amplo, como elas já falaram, tem claro que que não falhado também. Tem que ter falhado dois mecanismos diferentes. É. E ainda se pontua isso, né? Que hoje, para psoriásica e para artrite reumatoide, a gente tem mais mecanismo, né? Sim. Na espôndilo, a gente continua restrito a 3 mecanismos. Então, você vai ter falhado a 2/3 das suas terapias disponíveis, né? No momento que você falha 2 mecanismos. Então, a espôndilo já sai perdendo aí. Mas, de qualquer forma, o que eles separaram e por que usar o manage e não o treat? Porque, justamente, entra essa mesma questão do NIRA e PIRA, foi publicado um artigo que eles falam, poxa, ficou super difícil de falar, porque é Niraxpa. E Meu Piraxpa. Deus. Não, ficou feio. Mas, enfim, o conceito é exatamente o mesmo, né? Da persistência da inflamação ou não. E que eles acham que os pacientes, mesmo do braço não inflamatório, vários, preenchem o critério de difficult to manage ou difficult to treat. Então, a ideia do ASAS é que você primeiro classifique o paciente como difficult to manage e entenda que nesse bolsão de difficult to manage, você não vai estar diante de pacientes necessariamente inflamados. Que você vai ter o paciente com sensibilização central, com obesidade, tabagismo, depressão, enfim, todas as outras comorbidades ali, ou mesmo sequelas da doença, né? O paciente que já teve que botar uma prótese de quadril, que já tem uma coluna em bambu, que já tem todo um quadro ali de deformidades que está gerando dor também. Mas esse cara, ele vai preencher o critério de difficult to manage. Mas aí eles propõem uma segunda classificação, que vai ser o true refractory, então o paciente verdadeiramente refratário, que aí sim seria o paciente difficult to manage, mas que além disso, ele tem aumento de provas inflamatórias e sinais de doença ativa. Então que você consiga realmente dizer que aquele paciente está inflamado. E aí é interessante porque assim, ó, é um funil, e eles realmente colocaram isso em formato de pirâmide. E aí, antes que tu já me pergunte assim, o que tu faz? Aí que tá a questão, assim. Hoje, nos estudos, a gente fala em torno de 20 e poucos % aí de difficult to manage, né? Aqui no Brasil, no RBE, nos dados parciais do RBE, a Carla apresentou esse pôster lá, é 5% de difficult to manage. Nesse 5% tá toda essa galera. Então, quantos ali são pacientes que realmente estão inflamados? Felizmente é a minoria, né? É minoria. Super minoria. E aí eu acho que o problema nosso no manejo, que a gente tem que botar a mão na cabeça, a primeira coisa é o que a Rafa falou, diagnóstico. Porque esse foi o maior, assim, a maior discussão na mesa de espôndilo hoje foi essa, assim, que a gente tem que ter humildade para rever o diagnóstico desses pacientes. Exato. Porque, assim, ficou aquela coisa, vocês imaginam quando o ASAS lançou lá atrás, que a gente nem era reumato, né? Nem eu. Nem a Kirla. Não, tava longe. A gente, eu falei nós 4 aqui. Tá, se ela olhou só pro Pedro. Quando... Só quero deixar bem claro isso. Quando eles lançaram lá atrás a questão, né, da definição da ressonância magnética, gente, aquilo foi uma revolução, né? Você dizer assim, vamos diagnosticar esses pacientes antes, vamos tratar esses pacientes antes. Super então, diagnósticos, né? Então assim, todo mundo, não é que aquela pessoa estava errada, mas poxa, você tentou pegar o paciente antes, fazer diagnóstico antes, mas hoje o conhecimento mudou. A gente já sabe de todos os mimics que a gente tem, todas as outras coisas que fazem sacrilate na ressonância. Sim. Então, acho que a primeira coisa que a Andressa faz hoje no consultório será
será que esse paciente que não está respondendo tem espôndilo mesmo? Porque eu já tirei muito biológico. Eu também. Esse dado que você trouxe do percentual é super importante, que assim, a mesa está falando sobre as artrites inflamatórias de difícil manejo, difícil tratamento, mas felizmente é a minoria, né? Então, mais uma vez, você está diante desse caso, de um paciente desse, ter certeza que realmente é uma doença de fato refratária, né? E a gente na SPA tem mais um probleminha. Elas duas, se estão com dúvida se o paciente está ativo ou não, você bota um ultrassom ali, tem power Doppler, não tem power Doppler. Claro, e a prova inflamatória ajuda muito na artrite reumatoide, quando a gente vai para psoriásica, já não é ruim, e para espôndilo ainda é pior ainda, né? Tem paciente que tem sacilite chapado de espôndilo mesmo, VHS PCR normais. Tem muito disso, né? E assim, claro que não é tão simples, mas é mais simples do que você avaliar a atividade na espôndilo. E não só mais simples, como a gente também não sabe o valor da ressonância no acompanhamento, né? Isso é um defeito que a gente tem também, que a gente não sabe se a gente pode usar isso para acompanhar como inflamação ou não. Atualmente não, né? A gente faz uma clínica soberana, você repete a ressonância para até reavaliar se o diagnóstico está certo, para avaliar, né, se tem outra coisa, não para avaliar se o paciente está respondendo ou não, né? Mas aí, então, voltando agora naquela pergunta que eu tinha feito no final para aquilo, né? E aí, pensando que o principal motivo para ter sensibilização central, uma adesão, é o tempo que o paciente acaba ficando submetido a esse processo inflamatório. Exato. Então, será que a gente não tem que ser mais rígido com as respostas que a gente quer? Será que o paciente tem um mau prognóstico? Talvez não tenha que ser mais agressivo para fazer com que ele entre em remissão mais rápido, para evitar com que eles façam a sensibilização central, tudo. Não sei. Vocês, por exemplo, teriam esse racional? Tem uns pacientes que têm lúpus, paciente com vasculite. Até uma dúvida aqui. Já tem esse conceito das vasculites? PAN, GPA de difícil manejo, difícil tratamento? Eu acho que todas as vasculites são de difícil manejo. Eu acho super válido essa questão. Super válida. Você tratar um paciente de forma mais agressiva no começo e depois descalonar. E não fazer o que a gente faz hoje. Esperando. Se a gente pudesse atirar de canhão aqui e depois atirar com um revólverzinho aqui, seria talvez mais interessante, porque você controlaria de forma bem intensiva o processo inflamatório, e os estudos mostram que quanto mais precoce você trata, né, que você aproveita a janela de oportunidade, você previne tudo isso, né, então seria interessante. Agora tem um limitante, que é o preço. E custo e efeito também talvez adverso. Exatamente. Você vai submeter um paciente a um tratamento que talvez ele não precise. Sim. Eu vou, muitas vezes, super tratar o doente, né? E a gente sabe que as medicações não são inócuas. Mas essa teoria eu acho fantástica. O que vocês acham? Sabe que é legal que tem um artigo do McGonigal que ele fala de um termo que eu nunca tinha ouvido e que diz que tem uma pesquisa que os próprios médicos confirmam que isso existe neles mesmos, que ele coloca como TI, como uma das coisas que leva o paciente a ter uma doença de difícil manejo. E o TI é Treatment Inertia, que é a inércia de tratamento do médico. Que o médico fica assistindo a doença ali, e eu acho que é disso que tu tá isso acontece. Eu acho que eu vi um desse, é muito interessante. Eu dei uma aula de inércia terapêutica no Congresso Brasileiro lá em Fortaleza, em 2019. Isso aí acontece demais. E a gente, assim, às vezes até o paciente não quer trocar. Porque, por exemplo, no SUS, ele tem que repetir todos aqueles exames. E às vezes ele tem que tirar do bolso. Às vezes não está disponível aquele exame ali para ele trocar de medicação. Não está disponível no SUS. Então, ele já tem uma certa resistência. E a gente acaba deixando passar. Entendeu? Então, acontece muito isso também. Então, a Keila votou em positivo, né? Quero saber de vocês. Tem a questão do custo, tem a questão, talvez, assim, minha opinião, né? Adiantando, a gente tentar saber qual seria a população elegível para esse tratamento, mas quero também ouvir vocês duas. Eu acho que, na verdade, as duas formas que a gente está discutindo aqui são formas que, a meu ver, não são as mais corretas. Tanto que a gente faz atualmente hoje, que é o que o guideline sugere, começar da primeira linha, que a gente sabe que uma parcela vai ser refratária e vai falhar e tal, aí depois de 3, 6 meses ir para a segunda linha e assim por diante, é o que a gente tem que fazer porque é o que a gente está respaldado. Começar com uma terapia às cegas, né, de canhão, eu acho que talvez acertaria, mas erraria muito também, como a Keila comentou. Eu acho que o mais correto seria, é o que eu sempre venho falando muito nas minhas aulas, que é o que eu acho que seria o mais correto mesmo. É a gente ter o protótipo da oncologia.
era a gente ter como se fossem marcadores. O paciente foi diagnosticado com artrite psoriásica. Vou pedir um exame aqui, ele vai me dar todo o perfil imunofenotípico, o perfil genético desse paciente, e num algoritmo ele vai me dizer que se esse paciente ele tem um perfil que eu preciso tratar ele com mais... Não é... Desculpa. Não bata na mesa. Eu tô ficando nervosa, né? Assim, emocionada. Um perfil que ele vai ter que tratar com mais afinco e a gente precisa pegar mais pesado nesse paciente, ou se aquele é um perfil de um paciente mais tranquilo, que eu não preciso fazer tipo uma quimioterapia vermelha, que eles chamam muito, né? Faço uma QT vermelha. No meu caso é uma QT vermelha, depois vai ser uma QT branca. Tipo, mais ou menos isso, entendeu? Tipo, teriam perfis de tratamento. Eu acho que esse seria o mais próximo do correto pra gente poder realmente tentar minimizar esses difíceis de tratar. E quem sabe atingir remissão realmente de fato e de direito. Uma remissão profunda, até imunológica, vamos dizer assim, no caso da artrite reumatoide, negativar tudo. Isso. Seria assim o perfeito, porque você sabe que as células autoimunes ali de autoimunidade estão controladas. Isso. Seria o ideal. Citando de novo o mestre McGonagall, não é porque ele está aqui, mas ele fala uma coisa sobre isso, que a gente chama de refratários nos pacientes, mas que talvez eles nem sejam refratários. Talvez é porque a gente está nessa de tentativa e erro. E a gente está prescrevendo o remédio que a gente acha que é melhor. Eu até falei hoje na aula, eu queria viver no Gattaca. Vocês lembram de Gattaca? Essa eu nunca consegui assistir, mas... Os caras botam o dedinho, assim... Mas eu sei da história. Eu sou mais nova, desculpa. Eu assisti esse filme na escola, gente. Assim, ó, que os, eu fui depois. Eu não tenho cultura mesmo, eu não conheço. Que as pessoas botavam o dedo, assim, e pelo dedo dava todo o perfil genético se o paciente tinha alguma doença. Aí, por exemplo, se o cara tinha algum defeito lá, ele não ia poder ser astronauta nunca e tal. Era uma discussão sobre uma sociedade em que todos os teus defeitos... E aí eu falei hoje na aula, eu queria um Gattaca pra botar o dedinho só ali e me dizer assim, esse paciente aqui tá bombando de L17 aqui, eu tenho que dar pra ele um inibidor de interleucina 17. Porque aí sim eu ia talvez poder falar em refratariedade, porque eu vou estar escolhendo com o alvo certo. Hoje a gente... tenta, mas aí, com o tempo também, ainda pode haver alterações epigenéticas e tal. Essa é a minha perfil de pergunta. citocina que tá atuando ali muda. Essa é a pergunta que eu até falei no simpósio hoje. Se o paciente, por exemplo, ele faz um escape imunológico, você teria que fazer um novo perfil. Exato. E entender o que está acontecendo no mundo ideal. A reavaliação imunológica. Tá, eu fiz lá, tá bem. Aí o paciente faz um nefrite. Isso é exato. Aí você tem que ver. A gente tem que trabalhar muito parecido, mas a gente não... Eu não sei por que a gente não trabalha. O paciente tem um diagnóstico de linfoma, fez a quimioterapia, recidivou, biópsia para ver se é o mesmo linfoma. Exatamente. Ou se é o mesmo subtipo de... E eles ainda têm mutação, né? O nosso seria mais essas alterações epigenéticas, que seria talvez até mais simples, né? Do que no caso são deles. 4 sonhadores sentados aqui na mesa, né? Mas um dia vai acontecer. Vai. Eu acho que não vai demorar tanto com a inteligência artificial. Eu acho que a gente vai até ver isso aí. Espero que sim, vai sim. Pelo amor de Deus. Vamos ver eu sou muito nova, gente. Eu ainda tenho muito tempo pra viver. Nós vamos ver da varanda do apartamento da Kirla. Bora! Que é de frente pra praia, que a gente vê golfinhos lá em Fortaleza. Muito bom. Ele faz hora comigo direto da história do golfinho. Ei, mas tem golfinho em Fortaleza? Já te mostrei um monte de foto. Tentou comprar a Laura Gossec pra trazer no Brasil, vendendo golfinho em Fortaleza. Foi. Mas existe? Muito bom. Meninas, muito obrigado. Eu queria que você deixasse mensagens finais, highlights para quem tá ouvindo a gente e que às vezes fica um pouco angustiado, frustrado, que não tem, por exemplo, uma Andressa, uma Marquila, uma Rafaela do lado do consultório para poder tirar a dúvida. Pode mandar mensagem. Pode sim. Também, super aberta. Eu sou meio ruim de WhatsApp, mas pode mandar mensagem. Quais seriam as principais dicas, mensagens diante desses pacientes? Vocês dariam? Eu acho que sempre rever o diagnóstico, né? Isso aí é fundamental. E rever se não tá aparecendo alguma comorbidade. Vai que o paciente abriu um câncer e tá piorando ali da doença de base, né? Que mais? Ter paciência, às vezes é um paciente multifalhado, a gente não tem tantas terapias disponíveis e aquele paciente vai levar, com certeza, mais tempo para atingir meta terapêutica do que aquele paciente que acabou de iniciar um quadro de artrite reumatoide. Eu acho que é basicamente isso. O futuro vai ser combinação de terapias e, mais no futuro ainda, eu acho que marcadores, biomarcadores, exato, para a gente escolher melhor a medicação. Em resumo, não tem receita de bolo, não, né? É isso. É avaliar se o paciente realmente é difícil de tratar. E aí você vai tentar, de fato, fazer o que você pode fazer com o seu arsenal terapêutico, né? Só ter cuidado para saber se, de fato, ele é difícil de tratar, né? Porque isso, eu acho que
o que a gente mais tem de erro, né? Você dizer que o paciente tem uma doença e quando você vai ver, não tem a doença, né? Acho que todas nós aqui, todos nós, na verdade todas não, porque tem ele, todos nós, já recebemos para ter uma segunda opinião e tal. Até já, a gente. Osteite condensante. Meu Deus, será que esse paciente tem isso? Condensantes não foram para descritos biológicos e que, na verdade, uma boa fisioterapia e perda de peso resolveu o problema, né? Então, acho que o meu recado é esse. É observar se você, de fato, está diante de um difícil de tratar. E aí, dentro do difícil de tratar, segue aquilo que eu já tinha comentado e, enfim, é isso. É ruim ficar por terceiro. Não tem mais o que falar. Concordo com todo mundo. É bom. E é isso. E beijo, tchau. O problema é que eu gosto de falar. Né? Fale, amiga. Eu tô olhando pra ali só pra... E tem alguma particularidade, por exemplo, no paciente com espôndilo? Ou segue esse mesmo racional? Segue exatamente o mesmo racional, assim. Eu até acho engraçado as definições serem diferentes, porque na verdade cai todo mundo no mesmo, assim, no mesmo balaio. E aí, hoje eu bati muito nessa tecla na aula e eu acho que é isso, a questão principal é difícil ter o paciente ser o paciente difficult to manage, difficult to treat, que é verdadeiramente refratário imunologicamente. Assim, na maioria das vezes, ou você errou o diagnóstico, ou você tá com alguma coisa causando a dor ali que não é a doença em si, ou você tá com uma sensibilização central. Então, eu acho que a gente cada vez mais tem que tratar o paciente como um todo. Lembrar de olhar para todo o paciente e não só para articulação, para coluna. Eu acho que a minha mensagem principal é essa. Antes de sair, eu falei isso hoje várias vezes. Tá muito na moda falar de combinação de biológico. Sim, sim. Mas não é para todo mundo, é para uma minoria. Então, assim, antes vamos tentar fazer o básico, né? Controlar a comorbidade, controlar a dor, cuidar do seu pacientinho, assim, com carinho, antes de sair dando um monte de remédio, enfim. Perfeito. Eu acho que é isso. Não, sem dúvida, concordo. Eu tô por último agora. Concordo com vocês três. Quero agradecer mais uma vez a presença. O Reumataz está sempre de portas abertas para vocês. As meninas superpoderosas conseguiram salvar do macaco louco, que sou eu, né? Tu é quem, hein? A Ruiva é a Florzinha. Florzinha. Parece a docinho, né? Pessoa lindinha. Muito obrigado mesmo. Assim, foi um episódio fantástico, né? Um tema que tá super em alta e acho que essa é a mensagem principal, né? Por mais que tenha surgido alguns trabalhos com combinação de biológico, a gente ter certeza absoluta que o diagnóstico é esse. O que nos conforta é que é a minoria, então a gente reza para não estar com a gente, né? Mas se tiver, a gente tem a Keila, a Andressa, a Rafa, para nos ajudar também. Muito obrigado, meninas. Obrigada, gente. Beijo grande. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo, tchau.